já foi dito, claro, Massada é autoexplicativo, mas há algumas mensagens centrais aqui dentro deste local e algumas coisas que nós podemos e precisamos trazer para a nossa vida como cristãos em Jesus Cristo. Procura um cantinho, não fique na porta, não faz o pessoal. Tem outro grupo saindo aí. E algumas coisas que nós precisamos ter como verdades neste lugar. Primeira grande questão de Massada, bom, vocês já viram que são dois cenários diferentes, né? O de Herodes e a resistência dos rebeldes que fogem do cerco de Jerusalém. Né? Quando a gente diz que Tito, o imperador romano, invadiu Jerusalém no ano 70, na verdade isso é uma força de expressão. O que aconteceu foi uma rebelião dos judeus que não aguentavam mais viver debaixo da opressão romana. E claro que Roma, na sua crueldade, destruiu tudo e botou fogo, e o que sobrou foi o que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Né? E esse grupo foge e encontra esse lugar onde eles ficam aqui como um reduto de resistência, e tudo já foi largamente falado. Então a primeira grande pergunta de Massada é: covardes ou heróis? Suicídio ou herói? Nós nunca damos a resposta, né, Joel? Isso aqui é algo que todos nós levamos e perguntamos. Pessoal, como eu agiria, como eu faria, como aconteceria? Nossos filhos, um povo que já está cansado de escravidão, um povo que não aguenta mais a opressão. Outra vez, eu imagino aqui ele dizendo, de novo nossas mulheres vão ser estupradas, nossos filhos vão ser levados para serem escravos, nós vamos ter os olhos vazados e expostos ao ridículo. De novo, liberdade ou morte? É melhor morrer. Então, a pergunta fica no ar. E até hoje existem linhas e escolas teológicas que dizem não, eles erraram, até porque dentro do judaísmo, muitas linhas do judaísmo consideram o suicídio um juízo eterno. Suicídio é imperdoável. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico, isso é tradição. E nós absolvemos dentro do cristianismo católico, de que uma pessoa, e nós repetimos isso, uma pessoa que se suicida vai direto para o inferno. E isso é ideia católica romana trazida do judaísmo. Isso não é bíblico, certo? Então, não é bíblico. Ah, pastor, mas uma pessoa que comete suicídio, ela suicídio não é pecado? É. Então ela foi para o inferno. E você vai para o céu por causa de pecado ou não pecado? Digamos que você está aqui e você contou uma mentira. Mentir é pecado. Aí você saiu dali, meteu uma topada, não deu tempo de se arrepender, levou uma topada, bateu com a cabeça na quina de uma pedra. Em nome de Jesus, não vai acontecer não. Bateu com a cabeça na quina de uma pedra e morreu. Você foi para o inferno? Ninguém se atreve a dizer que foi. Né? Então, não estou dizendo para ninguém cometer suicídio. Uma pessoa está doente em fatores e termina tirando sua vida. Enfim, isso é tradição. A Bíblia não diz isso. Nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz. Ok? Então, mas algumas coisas que trazem aqui, e uma delas que me chama muita atenção e que chamou a atenção do historiador, do arqueólogo que trabalhou aqui, é que tudo... Imagina, Israel estava destruída, Jerusalém queimada a fogo, o templo destruído, tudo foi queimado. Só restava aquele pequeno grupo, que agora estava morto. Acabou. Todo mundo mata. Sobraram 7 pessoas. Daqui sobraram 7 pessoas que se esconderam, ou talvez alguém de uma família não teve coragem de matar sua esposa e filhos. Então, teve sobrevivente Massada? Teve porque alguém não matou a sua casa, não cumpriu o acordo, né? Não teve coragem. Nós não julgamos este que fez tal coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: desde o ano 70 até 1948, Israel desaparecida do mapa. E esse lugar é um lugar extremamente profético, porque aqui eles guardaram, eles deixaram a comida, eles deixaram a água, eles deixaram os vinhos, para que eles soubessem que eles não foram vencidos. Mas eles pegaram os objetos sagrados, os rolos, a Torá e tudo que era usado aqui na sinagoga, que eles estavam usando aqui para culto, e eles colocaram fogo, para que não fosse contaminado por Roma, para que não fosse... contaminado não seria a palavra... profanado, essa palavra. Profanado pelo Império Romano. E quando foi escavado isso aqui, quando foi trabalhado e encontraram as coisas queimadas sagradas, teve um pedaço do livro sagrado que foi encontrado,
que emocionou todo mundo. E qual foi o pedaço que foi encontrado? Ezequiel capítulo 37. O vale de ossos secos. Uau! Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Todo mundo morto. E me fez andar no meio deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele por cima deles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e um exército grande e extremo se levantou. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aleluia. Nós sabemos que essa profecia se cumpriu no Holocausto. Nós sabemos que esse vale de ossos secos foi o Holocausto. Isso aqui foi um Holocausto. Mas Deus sempre deixou, propositadamente, Deus não deixou que de tudo que foi queimado, Ezequiel 37 fosse queimado, e ficasse como um memorial profético, para que quando aqueles homens viessem escavar aqui, séculos depois, a palavra profética estivesse dizendo: poderá haver vida? Poderia Israel ressurgir? Profetiza. E os ossos do Holocausto, de Massada, vão se juntando. E desde o primeiro congresso sionista na Basileia, os ossos vão se juntando. Osso vai se juntando a outro osso. O osso vai se juntando a outro osso. O primeiro congresso, o segundo congresso, até que em 1948 levanta-se um exército. Mas a Bíblia diz, não vou dar um estudo sobre isso, né? Mas a Bíblia, aí Ezequiel vai dizer, era um exército, mas não tinha vida. Não tinha espírito. Mas aquele que dá o espírito, o homem estava ali, ao lado de Ezequiel, e disse: profetiza. O estado, a condição na qual Israel se encontrava pós-Massada e depois, mais cruelmente, pós-Holocausto, pelas mãos de Hitler, era tão absurda, era tão desesperadora. O ódio de Satanás contra este povo foi tão grande, o massacre foi tão grande, que quando Deus em espírito mostra o profeta a situação e pergunta: poderia haver vida no meio destes ossos? E ele vai dizer: estes ossos, é uma profecia aqui autoexplicativa, estes ossos é a casa de Israel. O Vale de Ossos Secos não é a igreja. Eu vejo muitos pregadores trazendo o Vale de Ossos Secos. Deus explica, é a casa de Israel. Deus nunca comparou a igreja com o Vale de Ossos Secos. A igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia. A igreja é a noiva que está sendo adornada, não é Vale de Ossos Secos. Qual é esse Vale de Ossos Secos? A casa de Israel. E era tão chocante a visão do profeta que ele devolve para Deus. Ele decide não dizer besteira. E ele diz: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, os ossos são sequíssimos. O caso é extremo. A situação é caótica. Só vejo o osso. Era um vale. Depois o livro, você vai ler, vocês conhecem o texto de Ezequiel 37, Deus o leva às sepulturas e manda abrir a sepultura e tirar dentro da sepultura os cadáveres, através de uma palavra profética. E aí vem a outra questão. A palavra profética gera aquilo que está no coração do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus coloca nos nossos lábios palavras proféticas para trazer vida onde havia destruição e morte, para que se cumpra aquilo que está no coração do Senhor. E ele devolve de: Senhor, tu sabes, eu não creio. Em outras palavras, eu particularmente, cara,